Você foi que vai me acompanhar pro lado de cá, porque a gente vai falar de educação aqui no nosso Boa Tarde Cariri. Eu estou recebendo ao vivo o professor Aurélio Matias, que está aqui sentado aqui na nossa sala de conversas, para bater um papo todo especial. A gente sabe que está tendo uma polêmica grande por conta da volta às aulas, alguns estados estão voltando, tem algumas questões relacionadas ao Fundeb também, não é isso, professor Aurélio? E a gente precisa falar sobre esse assunto que linka com tudo, a pandemia, o ensino remoto, essa questão do Fundeb, os precatórios também, enfim, é muita coisa que a gente precisa falar, precisa bater nessa tecla. Professor Aurélio, boa tarde, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cariri. Boa tarde, Emanuel, boa tarde aos telespectadores do seu programa. Eu quero dizer, parabenizar pelo novo estúdio que está aqui, muito bonito. Obrigado. Né? Esse programa que você anima e traz informação nas tardes aqui para o Cariri. Então é uma satisfação estar aqui no seu programa, estou à disposição. Hoje é o dia também do historiador, Emanuel. Estou recebendo aqui várias homenagens. Eu quero homenagear os colegas historiadores. Parabéns a todos, né? Estou à sua disposição. Professor Aurélio, queria começar fazendo a pergunta com relação ao retorno das aulas, né? Olha só, eu acho que essa pergunta é importante, porque eu pergunto a você, o telespectador, o pai de aluno, o professor, porque essa semana eu vi algumas propagandas dizendo, olha, o comércio voltou, o futebol voltou e a educação não voltou. Eu vi um senador da República do Ceará, Girão, cobrando a volta às aulas imediatamente. Eu vi passeata das escolas particulares cobrando a volta. Mas eu vi também uma pesquisa da Datafolha de ontem, que 70% da população brasileira, ela rejeita a volta às aulas, porque nós estamos, de fato, uma grande pandemia, não se tem a vacina ainda, nós sabemos que escolas são locais de concentração de jovens, de crianças, apesar das crianças, a mortalidade ser pequena, mas transmite. E como é que fica a vida do trabalhador, do professor, do funcionário? Então nós achamos que sem uma vacina e sem as condições sanitárias propícias, não tem condições da volta às aulas nesse momento. Aqui ontem mesmo eu perdi um amigo novo, mais novo do que eu, contador aqui do Juazeiro. Eu lamento muito, dou meus pesos à família dele. O nome dele contador aqui, Cabral, Francisco Cabral. Então, infelizmente, as pessoas estão... você tem uma grande mortalidade de pessoas e corre o risco de ocorrer o que ocorreu na pandemia de 1918, na gripe espanhola. As pessoas pensavam que tinha se curado, voltavam todo mundo para suas atividades, aí você teve uma segunda onda e nessa segunda onda a mortalidade foi muito mais superior. Portanto, nós achamos, nós enquanto professores, o sindicato já se manifestou, a CNTE, nós somos contra o retorno às aulas sem condições de segurança sanitária para os alunos, para os professores, para os funcionários. Porque o conteúdo a gente recupera, o ano pode ser recuperado, mas as vidas, elas não se recuperam, Emanuel. Certeza, professor Aurélio. A gente percebe que lá no Amazonas, né, a situação do estado do Amazonas, com aquele retorno, aquela coisa proposta para que os estudantes voltem às aulas com todos os cuidados, continue o estudo de forma remota, mas eu acredito que esse momento ainda não é o momento do retorno, porque assim, quando a gente tem, a gente continua com a curva sem o crescimento, quando a gente continua com a curva estabilizada, isso quer dizer que a curva pode voltar a crescer a qualquer momento. Então, quando ela começar a descer a curva dos casos da Covid, aí a gente não pode relaxar, mas a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com isso. Eu acabei de noticiar ainda há pouco que o Crato já tem 5.000 casos confirmados e Juazeiro já tem aí mais de 13.000, ou seja, todo cuidado é pouco. Uma população momento, de 300 mil habitantes, para isso crescer de forma geométrica, verdade. Você ter grandes concentrações, você tem escola que tem 500 alunos, escola que tem 1.000 alunos, tem escola que só tem um bebedouro para 300 alunos. Verdade. Quer dizer, então você ali vai e volta e tem o contato com a família, com os pais, com os avós, o professor, tem muitos professores e professoras
em situação de risco, em idade, com diabetes, com pressão alta. Então nós não podemos colocar em risco a vida dessas pessoas, portanto nós achamos que não é prudente o retorno agora sem as condições. As escolas não têm condições, há uma pressão muito grande das escolas particulares pela questão do lucro, certeza, de querer ter o lucro. Então isso é o de menos, o importante é a vida das pessoas. Agora, Manuel, eu quero te dizer que isso reflete um pouco, você vê, eu sinto, a falta de um comando no país. Você vê que o Ministério da Educação, praticamente você não tem um ministro que seja o coordenador, o maestro. Fica cada estado, cada município querendo fazer a coisa à sua maneira, uns de uma forma, outros de outras formas. No Amazonas voltou às aulas e já estão querendo, já vai suspender novamente. Quer dizer, então, não é a medida correta. Eu vejo que isso lamento profundamente, e nós vamos exigir que, se voltar às escolas, às aulas, nós não vamos permitir, nós queremos que tenham condições possíveis e sanitárias para o correto retorno. E que agora não é o momento. Certeza. Lá no Amazonas, inclusive, o governo do estado, a Secretaria de Educação, começou a liberar o uso das máscaras, começou a dar as máscaras para os alunos, e aí tinham máscaras que cobriam o rosto, que cobriam a face. Os telejornais nacionais mostraram isso, né? E aí a gente continua acompanhando essa realidade. Eu queria mandar um abraço para PC do Samba, que está acompanhando o Boa Tarde Cariri, mandou até umas fotos aqui para a gente. Valeu, meu querido, pela companhia lá de Barbalha. Um abraço para os meus amigos de Barbalha, que completou 174 anos, segunda-feira agora dessa semana. Parabéns, Barbalha. Seguindo com o nosso bate-papo, professor Aurélio, com relação ao Fundeb. Olha, uma coisa importante, né? Amanhã o Senado vai ter a votação. Você vê que houve uma mobilização da sociedade inteira. Você vê que o governo Bolsonaro era contra o Fundeb. É importante as pessoas saberem o que é o Fundeb. Porque eu sou professor, comecei a dar aula aqui, Manuel, eu ganhava um salário mínimo, na época de Mauro Sampaio. Aí depois teve o Fundef, que foi na época de Fernando Henrique. Aí os professores começaram a ganhar mais, era só ensino fundamental. Depois o Fundeb. É graças ao Fundeb que as prefeituras, o governo do estado, paga salário aos professores, tem um piso, o professor passou a ganhar mais, tem merenda, tem transporte escolar, tem fardamento, tem escola de tempo integral. Então houve um sensível avanço. Houve também os planos nacionais de educação. Em 2014 teve um plano que a meta era você ter 10% do PIB investido na educação. Sim. Inclusive, naquele período, a gente já dizia de onde era a fonte do petróleo, dos royalties do petróleo. E toda essa montagem, ela começou a ser desmontada. E o governo ele queria garfar o recurso do Fundeb, pegando o recurso do Fundeb para assistência social, a Bolsa Família. Eu acho importante ter a Bolsa Família, mas que se pegue de outra fonte, que se pegue dos ricos, se taxe os ricos, e não tirar dinheiro da educação para assistência. Sim, sim. E aí foi votado com ampla maioria na Câmara, vai ser votado amanhã no Senado, espero que seja votado. Há uma emenda do senador do Ceará, do Tasso Gereissati, que vai criar dificuldade, porque na verdade ele quer que foi votado uma coisa importante, garante a Constituição, o Fundeb, que garante que a União ela vai investir, que antes só contribuía com 10%, ela vai contribuir agora com 22%. Então você vai ter o aumento mais do recurso da União, do governo federal. E o recurso para pagar os professores e os funcionários, que era 60%, vai agora para 70%. E a emenda do Tasso é que isso seja escalonado por 6 anos. É um absurdo. Esse projeto já passou 5 anos debatendo na Câmara, a sociedade toda já debateu, já foi aprovado. Então não tem sentido essa emenda para atrapalhar, para fazer com que volte de novo o projeto, e isso corre em risco a real aplicação desse novo Fundeb, que foi uma conquista para a educação. Quer dizer, vai ser constitucional, não é uma coisa de governo, mas do Estado brasileiro de investir pesadamente na escola pública. Portanto, a votação é amanhã e nós estamos fazendo esse movimento para que seja votado e que o senador Tasso Gereissati retire a sua emenda. Professor Aurélio, com relação aos precatórios, né? Importante. Alguns dinheiros aí, tem alguns dinheiros, algumas verbas que estão presas, e aí nesse momento de pandemia
Acredito que o ideal seria receber. O que está acontecendo com esse impasse, hein? Importante, pessoal, você vê né? que os precatórios do Fundef foi um recurso que o governo federal de 2009 a 1999 a 2006 era para pagar as prefeituras e o Estado e não pagou. Então nós cobramos isso, estimulamos os estados e os municípios a entrarem com ações, e aqui no Juazeiro entrou quase 130 milhões em 2017. Esse recurso, uma parte foi paga aos professores, 60%, ainda tem 5%, que foi um acordo que fizemos para ser pago depois de 30 meses, e os 30 meses já passou, nós estamos cobrando o prefeito que pague esse saldo para os professores imediatamente. Já passou o prazo, os professores estão cobrando, ele está lá ouvindo a conversa. E também foi graças a esse recurso que as escolas do Juazeiro, do município, foram reformadas. Foram pintadas, colocado ar-condicionado, e nós temos um recurso ainda, nós achamos que deve investir, Manuel, na internet, na tecnologia, na informatização das nossas escolas. Essa pandemia, por exemplo, mostra como é importante você ter a tecnologia, mas você mostra também a exclusão, a quantidade de jovens que não têm acesso à internet. É difícil essa situação, né? Porque então, como é que a pessoa vai ter acesso aos conteúdos que estão sendo passados? Como é que vai ter aula remota sem ser internet? Então, acho que é um desafio, o próximo desafio. E houve uma notícia boa, porque também foi aprovado também no Senado hoje, eu recebi agora a informação, uma emenda que garante a subvinculação esses recursos do precatório de todas as prefeituras e de todos os estados, 60% deve ser para pagar os professores. Então, foi aprovado agora do Senado. O Estado do Ceará tem um bom recurso para receber. Nós achamos que esse recurso para o professor que está nos ouvindo deve ser pago em 2022, mas já está garantido isso. E dos municípios aqui do Juazeiro, os 5% não tem como o prefeito agora dizer que não vai pagar, até porque já tem um acordo homologado na Justiça, e esse acordo, e tem também um decreto assinado pelo próprio prefeito, que deve ser pago isso. Então, foi uma grande vitória nossa hoje para os professores com relação a esse precatório. Com certeza, professor Aurélio, a gente segue acompanhando. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso Boa Tarde Cariri. E que você gostou do cenário novo, da proposta diferenciada, não foi? Ótimo, muito bem. Está se sentindo em casa já, não está? Muito bem, fico à sua disposição, parabéns pelo programa, Estamos, sempre acompanho. E peço para as pessoas que estão nos vendo, pode acompanhar também nas nossas redes sociais, professor Aurélio Matias ou Aurélio Matias, @AurélioMatias65, é o nosso Instagram e nossa página do Face. Professor Aurélio, eu gostaria de dizer uma coisa antes da gente finalizar a nossa entrevista. Esse ambiente, ele foi pensado, ele foi projetado para você realmente se sentir em casa. Aqui é uma salinha de estar, para a gente receber melhor os nossos entrevistados, os nossos convidados. Tem um álcool em gel aqui, para você fazer a asepsia das suas mãos, logo depois das entrevistas, antes também das entrevistas. É interessante, é importante a gente se cuidar nesse momento. Os microfones da TV também são esterilizados e a gente toma todos os cuidados. Professor Aurélio, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite, estou sempre à sua disposição, para a gente debater, trazer informações. Eu acho que os professores estavam querendo essas informações, a sociedade também precisa a gente socializar o que é que a gente pensa. Certeza. Muito obrigado e boa tarde, viu? Até mais.